Caros adolescentes, um bom momento de estudo bíblico para todos nós, para vocês. E hoje eu venho trazer a luz que aquece e é referência. Vamos falar sobre o sol, tá bom? Vamos falar sobre o sol, tá? É natural para trazer algumas aplicações, mas vocês sabem que o sol que nós estamos falando aqui é o sol da justiça, que é o nosso Deus. E a palavra está em Malaquias 4:2, onde ele diz: para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Ok? Malaquias capítulo 4, versículo 2. À vista dessa abordagem introdutória, nós temos então o sol como fonte de luz, tá bom? Como o sol, o autor da revista coloca que a adolescência é um tempo de brilho intenso da vida. Olha que lindo isso. Essa idade, né, a adolescência, é maravilhosa, é entusiástica, é contagiante, é tempo de rir, é tempo de brincar, é tempo de correr, é tempo de contagiar, é tempo de emocionar. É um tempo que não volta mais. Por isso, adolescente, você tem que, de fato, entender e aproveitar todas essas etapas de crescimento e ao lado de Jesus. Então, a fase da adolescência é essa fase do entusiasmo, do brilho, da alegria, da euforia, não é? Então, que tal usar esse brilho que Deus te deu, usar essa alegria que Deus te deu, não é? Somando ao calor do Espírito Santo de Deus, tá bom? E então aquecer muitos corações que precisam, que estão distantes da graça, que estão numa vida sem sentido. Então, falar da adolescência, falar dessa fase de brilho, de energia, não é? Por isso, a luz aquece, é o nosso tema de hoje. A luz é referência. Então, que tal juntar tudo isso que Deus te deu, essa energia, essa força, esse carisma, essa inteligência, e você usar tudo isso para a glória do Senhor Jesus? Vamos lá? Fecha a porta, Kézia. Então, meus amados irmãos, vamos falar aqui no primeiro momento, no primeiro tópico, sol, fonte de luz, tá bom? O sol, de fato, é uma fonte poderosa, né, de luz, de energia, e tudo isso está dentro do plano de Deus, não é? Isto está tudo assim de forma muito ajustada, muito tremenda, né? Os cientistas, eles ficam assustados, né? Tamanha sincronia que o Sol tem, a Lua, e como isso está interligado nesse movimento de rotação, de translação. Isso está tudo bem calculado. E só Deus mesmo, né, meus irmãos? Para tanta grandeza, para tanto poder. E a palavra de Deus fala sobre o poder de Deus na criação. Deus criou tudo com amor, com o poder da sua palavra. Então, voltando aqui ao tema, né, que tal, adolescente, você aquecer muitos corações? Você foi chamado para isso, nós fomos chamados para isso, para trazer calor, para trazer luz num vale de trevas, num vale de morte. Essa é a verdade. As pessoas estão mortas, como diz a Bíblia, em seus delitos e pecados. Então essa é a proposta, adolescente, pré-adolescente que está conosco, para toda a faixa etária de idade, né, para todo ser humano, para todo ser que vive. Deus nos chamou com uma vocação. Deus nos formou e nos trouxe à existência com um propósito. E esse propósito é sermos luz. Essa é a nossa retórica de estudos em meio às trevas. Nós temos falado do sal como sabor, nós temos falado da luz, né, como um conforto e salvação para os que estão em trevas, e nós vamos continuar nessa última lição, viu? É a lição de número 13. A luz aquece, a luz é referência. O sol como fonte de luz, nós perceberemos então a respeito do aquecimento,
não é? O sol, ele aquece. E aí, o texto de Apocalipse 3 fala de uma verdade. Ele diz assim: porque você não é quente e porque você não é frio, não é? Então, Deus está falando a respeito da igreja. Já que você não é quente, você não é frio, vou vomitar você da minha boca, porque ele era morno, né? E aí a gente vê esse contexto lá em Éfeso, a igreja do Senhor, não é? Esse exemplo bíblico na necessidade que temos de manter a vida cristã aquecida, não é? Nessa carta, a igreja, desculpa, eu falei Éfeso, mas é Laodiceia. Nessa carta que Deus endereça lá em Apocalipse 3,15, nós vemos que as águas quentes que haviam lá como é que é o nome da igreja, meus irmãos? Laodiceia. As águas quentes, né, como águas termais, não é como nós temos fontes aqui no Brasil, fontes naturais que saem água quente, né? Isso é um fenômeno, né? E isso é o poder de Deus. Então fala sobre naquela região ali em Herápolis, não é? Existia um tratamento ali, né? Com essas águas, essas águas faziam bem para a saúde. Até chegar então naquela cidade de Laodiceia, essas águas ficavam mornas. Elas eram águas, né, para tratamento, eram águas quentes, mas quando ela era canalizada de Herápolis até Laodiceia, ela se tornava morna. E daí Jesus falou: porque tu não é frio, porque tu não é quente, porque tu é morno, vomitar-te-ei da minha boca. Então, isso fala da qualidade daquela água que não era boa, porque ela vinha morna. E aquela cidade, então, ganhou reputação de ter água não potável. Então, as pessoas, ao engolir aquela água morna, sabe, muitas pessoas vomitavam ao engolir, ao beber aquela água. Experimenta você beber uma água morna. É uma sensação não boa, né? Então Jesus usa essa metáfora, né, de forma semelhante para falar o seguinte, meus irmãos, que ele vomitaria aquela igreja. Por quê? Porque aquela igreja não estava aquecida pelo poder do Espírito Santo. Aquela igreja estava de qualquer maneira. E Deus então nos chamou, irmãos, adolescentes, até mesmo os adultos, para toda a faixa etária, criança, Deus nos chamou para ser uma bênção. Deus nos chamou para ser essa referência, não é? Porque a luz aquece. A luz é referência. E Deus nos chamou para tudo isso e para a glória dele, é claro, tudo para a glória dele. Então Deus tem nos chamado a aquecermos pessoas com nossa água, né? E que água é essa? É Jesus. Jesus é a água da vida, mas essa água não é terapêutica, como lá em Laodiceia, aquilo funcionava como tratamento. Pessoas vinham de longe para fazerem tratamentos ali terapêuticos, como hoje também. Esse tratamento é válido, tá bom? Então, hoje Jesus nos chama para curar vidas, não é, meus irmãos? É isso. Quantas pessoas que, através de nossa vida, através de nossa fé e amor em Cristo, nós vamos conseguir, e para a glória de Deus, levá-las, né, para essa cura. Porque Jesus é a cura, Jesus é a saída para o homem, né, que vive em trevas. Então a luz, falando sobre a luz, o sol, né? O sol, como ele disse lá, para a gente não perder o foco, Malaquias 4:2, para vós que temeis o nome do Senhor, nascerá o sol da justiça. Então nós vemos que a luz aquece e é referência, e nós vemos também o sol, né? Fonte de luz. E aqui, falando dessa fonte, qual o benefício? Aquecer, né? São benefícios, e é isso. Nós fomos chamados para aquecer os frios, nós fomos chamados para curar os doentes, para anunciar, né, meus irmãos, o sol da justiça. Outro benefício é produzir eletricidade, né? Sabemos que a tecnologia está aí no século XXI, nós temos hoje os painéis, né, que são postos nos telhados. Esses painéis, eles retêm
o calor do sol, a luz do sol, a energia, e é transformado em energia. Muitas casas, muitas residências já funcionam com essa tecnologia, né, de painéis solares. Inclusive, eu tenho até o desejo de colocar um painel aqui na minha casa um dia, né? Até mesmo na igreja, porque isso faz uma economia muito grande. Mas diante do sol, que é Deus, essa iluminação tecnológica é, de fato, insignificante comparado também ao grande astro, né, luminoso que é o Sol. Então, que tem brilho intenso. O Sol tem brilho intenso, não é? E isso fala de fruto, né? Uma única fonte de energia que renova todos os dias. Então, olha só, irmãos, coisa linda, né? Hoje, estou falando para vocês, o tempo virou, tá chovendo lá fora um pouquinho, aqui onde eu moro. Aí onde você mora também deve estar chovendo, nós estamos em Campo Grande. Mas veja bem, hoje pela manhã, antes dessa chuva ocorrer, teve um sol. Então o sol, meus irmãos, é esse ser, né, esse astro poderoso que Deus criou. E de fato, né, essa energia é todos os dias. Isso é a graça de Deus, isso é o poder de Deus. A cada manhã lá está o sol, não é? Imponente, iluminando tudo, iluminando a todos num fulgor, né, que jamais conseguirá ser imitado pelo homem. O homem pode fazer um painel de LED, um painel solar, mas só Deus pode, né, e pôde e fez o sol todo poderoso lá, que ilumina todo dia, toda manhã, não é? Com essa luz, não é? Poderosa, não é? Com essa luz que emana do próprio Deus, né? Então Deus é o sol da justiça, lá no texto de Malaquias 4:2, que nós fizemos a leitura, que reflete, né, todos os dias na nossa vida, que reflete esse fogo, esse calor, essa energia que é o seu próprio Espírito, não é? Como diz o hino, né? Deixa a luz do céu brilhar, aleluia, deixa a luz de Cristo brilhar no seu coração. Então somos canais e nós recebemos e também conduzimos essa energia a esse mundo de trevas. Então é isso, meus irmãos, nós somos de Jesus, recebemos de Jesus, recebemos da graça de Deus, do poder de Deus, e assim, então, levamos para o mundo que tanto precisa essa luz que é Cristo. Então essa é a nossa vida e o nosso compromisso com o Pai, é comunicar, proclamar o Evangelho. Ide, proclamar o Evangelho a toda criatura. Então eu falei sobre o primeiro ponto, luz que aquece, então o sol como fonte de luz. Falei sobre o sol que aquece, que, né, traz calor. E falei sobre o sol que produz, desculpa, meus irmãos, eletricidade, tá bom? E agora, como fonte de energia mesmo. A luz do sol sempre foi uma fonte de energia, não é? As plantas, aos animais, as pessoas, inclusive você precisa tomar banho de sol, porque o sol ele tem uma vitamina poderosa que traz benefícios para a tua vida. Então todos os dias tome um pouco de sol aí na sua vida, tá bom? E leve essa questão também no sentido de você orar, de você ler a Bíblia, né? Porque o sol da justiça aí então é Cristo. Mas também o sol natural, ele traz muitos benefícios para a tua saúde. E quem dirá então o sol, que é Cristo Jesus, ele vai trazer benefícios para essa humanidade caída, para esse povo mergulhado em idolatria, mergulhado, né, no pecado. Então, meus irmãos, Deus tem gerado em nós uma graça, um poder, uma virtude. Está lá em Atos capítulo 1, versículo 8, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então Deus gera em nós uma fonte de poder, meus irmãos. É a unção do Espírito Santo, capaz de quê? De influenciar, de transformar pessoas. Então, meus amados, que estão à nossa volta, somos fonte de cura, somos fonte de libertação, de transformação, somos esses agentes do Senhor, né? Como nós já falamos em lições anteriores, luz do mundo, sal da terra. E para abençoar pessoas que estão
à nossa volta, pessoas sem esperança, pessoas, né, presas em vícios, pessoas presas no pecado e na condenação. Então, que nós sejamos esse canal de energia, essa fonte de energia, porque o sol, ele tem essa comparação, essa aplicação. E por último, meus irmãos, luz que orienta. A gente sabe que nos tempos antigos, né, os navegadores, eles eram muito orientados pelo sol. Inclusive, nós temos uma referência, 2 Reis 20:11, vale a pena você ler, fala sobre o relógio de Acais, né? Eles se baseavam por esse instrumento antigo, né, que eram umas madeiras que colocavam-se na terra, e a sombra, quando ia reando, e terminando, eles iam percebendo o horário que eles estavam naquele momento. Então, a luz que orienta, né? O sol, que é Cristo, ele traz, assim como o sol, ele traz uma orientação, ele fazia isso para os navegadores, né? Então, eles navegavam durante o dia e pelo sol eles tinham orientação. E assim, meus irmãos amados e queridos, num mundo como o nosso, de trevas, né? Como é bom olhar para algumas pessoas e encontrar esse brilho do Espírito Santo, esse brilho celeste, que são pessoas com verdadeiras referências para as outras, pessoas que orientam outras pessoas, né? E fazem isso por amor a Cristo, fazem isso porque amam a Jesus e amam as pessoas que Jesus morreu por elas, tá bom? Então, recapitulando, que tal, adolescente, gastar toda a tua euforia, toda a tua energia e fazer isso brilhar para a glória de Jesus, tá bom? Eu gosto muito de Sansão. Sansão, o significado do nome é nascido para brilhar, né? E ele brilhou, meus irmãos. Mas num dado momento, quando ele começou a brincar com o pecado, ele foi pego pelos inimigos, né? E ele perdeu os olhos, perdeu a vista, ficou cego. E Deus teve misericórdia de Sansão, e no final Sansão foi erguido pelo Senhor. Mas Deus não deseja isso para nós, nós fomos chamados para brilhar. E que tal você, então, deixar o Espírito Santo, através de você, aquecer os corações? Porque você é luz, e luz aquece. Você tem a luz de Cristo, Cristo é a luz do mundo, tá? Então, para isso você e eu fomos chamados, para aquecer, né? Não como essa igreja que foi lá, essa igreja de Laodiceia, né? Que Cristo chamou a atenção dela, porque não era fria nem quente. Perdeu a essência, né? Então, nós não fomos chamados para perder a essência. Fomos chamados para o louvor da glória de Deus, para produzir eletricidade. Você vê que a tecnologia hoje produz uma eletricidade, mas Deus é tão poderoso que o sol produz eletricidade abundantemente, todos os dias, todas as manhãs, tá bom? E assim somos canais que recebemos, né, de Deus, e essa energia é conduzida para esse mundo de trevas. E também somos uma fonte de energia. Isso fala que somos fonte de cura, de libertação, de graça de Deus, de transformação, de salvação, para abençoar quem? As pessoas que estão à nossa volta. E também falamos sobre orientação, não é? Assim como os navegadores, o sol era um relógio para eles, assim como lá em 2 Reis 20, versículo 11, eles tinham um relógio de Acais que era baseado no sol e alguns objetos de madeira que se punham sobre o solo, e eles tinham uma noção bem precisa do tempo. Então hoje nós temos a nossa orientação é Cristo, e nós estamos num mundo de trevas e precisamos ser verdadeiras referências para as pessoas. Então eu quero terminar dizendo: seja um sol, né, de Deus na vida das pessoas, na vida daquelas pessoas que cercam você. Reflita Cristo de forma que muitos queiram imitá-lo. Lembra do apóstolo Paulo? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Então, eu termino com Zacarias 3:2. Lá diz que o povo de Israel foi um tição tirado do fogo. Deus livrou aquele povo da morte, da condenação, e fez daquele povo um tição, um canal de bênção, como é até hoje. Agora,
a gente termina falando sobre um personagem que a gente, assim, tem uma referência até os dias de hoje. Mais de 250 anos se passou e a gente fala de John Wesley, não é? Ele continua influenciando gerações. John Wesley era um estudioso da Bíblia na faculdade de Oxford. John Wesley era considerado um tição cheio do Espírito Santo, tirado do fogo, tinha uma vida com Deus, era um jovem cheio da presença de Deus e se tornou, né, aí um ícone dos grandes pregadores. Todos citam Wesley, todos falam, e isso tem mais de 250 anos atrás, meus irmãos. Ele consegue influenciar até hoje. Assim somos nós. Com Cristo, nós vamos deixar as pessoas sabedoras de que existe um Deus que salva, que cura e liberta. Então, reflita essa lição e que você seja aí o sol. Você que teme ao Senhor, seja, né, esse canal de bênção, porque sobre você nasce o sol da justiça. Você que teme a Deus, que ama Jesus, você que se afasta do pecado, você que tem buscado viver uma vida na presença de Deus. Continue assim, adolescente, e que ao teu entorno, as pessoas que estão perto de você, elas sejam influenciadas a ponto de elas dizerem: eu quero imitar aquela pessoa é do bem, aquela pessoa ama Jesus, aquela pessoa tem esperança da salvação, da vida eterna. Então seja uma bênção, tá bom? Não seja morno, seja cheio do Espírito Santo. Um beijo, confia em Cristo e boa reflexão de domingo. Paz!